Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. Olá, sou Clara. Tenho 30 anos agora, mas deixe-me levá-lo de volta ao tempo em que tudo começou, um tempo que parece tanto ontem quanto uma vida inteira atrás. Eu era uma aluna do 2º ano do ensino médio, perdida no mar de rostos, sempre a discreta. A ansiedade era minha constante companheira, sussurrando dúvidas e medos no meu ouvido. Foi na aula de química do Sr. Henderson que minha história tomou um rumo inesperado. Bom dia, classe! Hoje vamos começar com parceiros de laboratório para o semestre, anunciou o Sr. Henderson em uma terça-feira comum. Lembro-me de olhar ao redor, rezando por alguém gentil, ou pelo menos alguém que não notasse meu nervosismo. Clara, você vai ficar com Jake, ele disse, e um burburinho percorreu a sala de aula. Jake era o parceiro dos sonhos de todos, inteligente, popular, capitão do time de futebol. Por que eu? Eu me arrastei até a bancada do laboratório onde Jake estava se preparando. Ei, sou o Jake, ele disse, exibindo um sorriso que poderia derreter corações. Parece que estamos presos juntos, hein? Sua facilidade fez nada para acalmar meu coração acelerado. Parece que sim, consegui gaguejar, atrapalhando-me com um Becker. Começamos o experimento, e eu estava hiperconsciente de sua presença. A maneira como sua mão manobrava a pipeta com facilidade, sua risada casual quando eu quase deixei cair um tubo de ensaio. Cuidado aí, ele brincou, estabilizando minha mão. Não queremos uma explosão no nosso primeiro dia. Sua bondade me pegou de surpresa. Obrigada, eu sou só e não muito boa com essas coisas, admiti, esperando que ele risse ou revirasse os olhos. Em vez disso, ele se inclinou mais perto. Ei, sem problemas. Eu estou aqui para te ajudar, ele disse, e havia uma sinceridade em seus olhos que eu não tinha visto em ninguém na escola antes. Passamos o resto da aula conversando, sobre o experimento, sobre a escola, sobre pequenas coisas. Foi o máximo que eu tinha falado em uma aula, até então. O sinal tocou, marcando o fim do período. Então, Clara, eu estava pensando. Jake começou, enquanto arrumávamos as coisas. Você gostaria de sair algum dia? Talvez nesta sexta-feira, depois do jogo. Sua pergunta me pegou como um veado nos faróis. Ele realmente acabou de me convidar para sair? Claro, gaguejei, meu coração fazendo piruetas. Eu gostaria. Seu sorriso se ampliou. Incrível. Então é um encontro. Vou te mandar os detalhes por mensagem. Enquanto ele se afastava, minha mente era um turbilhão. Um encontro com Jake, o Jake. Parecia irreal, como uma cena de um filme em que eu não deveria estar. Aquela noite, deitada na minha cama, repassei os eventos do dia várias e várias vezes. A maneira como ele tinha sorrido, a facilidade da nossa conversa, o convite inesperado. Isso realmente estava acontecendo? A semana que antecedeu a sexta-feira foi um borrão de antecipação e nervosismo. Eu tinha 1000 perguntas. Sobre o que vamos conversar? O que eu visto? E se for estranho? E se for estranho? No fundo, havia também um lampejo de empolgação, uma esperança de que talvez, apenas talvez, este fosse o começo de algo novo. A sexta-feira chegou, e com ela, um redemoinho de borboletas no meu estômago. Me encontrei no campo de futebol sob as luzes brilhantes, assistindo Jake jogar. Ele estava incrível em campo, movendo-se com graça e confiança que faziam a multidão vibrar. Depois do jogo, ele me encontrou nas arquibancadas. Pronta? Ele perguntou, seus olhos brilhando com a emoção de sua vitória. Eu assenti, e saímos da escola juntos. O ar da noite estava fresco, e as estrelas começavam a cintilar no céu. Parecia que o mundo tinha pausado, só para nós. Terminamos em uma pequena lanchonete, o tipo de lugar com toalhas de mesa xadrez e uma jukebox no canto. Conversamos sobre tudo e nada, nossas famílias, nossos sonhos, nossos filmes favoritos. Ele tinha um jeito de me fazer sentir vista, como se eu fosse a única pessoa na sala. A lanchonete estava fechando quando finalmente saímos. Eu me diverti muito esta noite, Clara,
disse Jake, enquanto estávamos do lado de fora. Estou realmente feliz por termos feito isso. Eu também, disse eu, surpresa por quão verdadeiro isso era. Ele sorriu, um sorriso suave e genuíno. Vamos fazer isso de novo algum dia? Eu assenti, um calor se espalhando pelo meu peito. Eu gostaria. Enquanto eu caminhava para casa naquela noite, as estrelas no céu pareciam brilhar um pouco mais. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez, eu estava animada para descobrir. Depois daquela noite, Jake e eu nos tornamos inseparáveis. Parecia um sonho, do qual eu nunca queria acordar. Mas como em toda história, a realidade tem um jeito de se fazer presente, e para mim, isso aconteceu na forma de conhecer a família do Jake. Alguns meses após o início do nosso relacionamento, Jake me convidou para jantar. Você vai amar minha mãe, Olivia. Ela é um pouco protetora, mas é ótima, ele me garantiu com um sorriso enquanto dirigíamos para a casa dele. Quanto mais nos aproximávamos, mais nervosa eu ficava. Conhecer os pais era um grande passo, um para o qual eu não tinha certeza se estava pronta. Chegamos a uma encantadora casa de 2 andares, com um jardim meticulosamente mantido. Enquanto subíamos pelo caminho, Jake apertou minha mão. Tudo bem? Ele perguntou, percebendo minha ansiedade. Um pouco nervosa, confessei, tentando sorrir. A porta se abriu antes de podermos bater, revelando uma mulher na casa dos 50, com cabelos perfeitamente arranjados. Jake, meu menino, ela exclamou, puxando-o para um abraço apertado. Em seguida, seus olhos pousaram em mim, e seu calor pareceu esfriar instantaneamente. E você deve ser a Clara. Sim, senhora. É um prazer conhecê-la, disse eu, estendendo minha mão. Ela a pegou sem entusiasmo. Olivia. Por favor, entre. O interior da casa era tão imaculado quanto o exterior. Fomos conduzidos à sala de jantar, onde a mesa estava posta para 3. Os olhos de Olivia me seguiram, agudos e calculistas. O jantar foi servido, e a conversa começou leve: escola, o futebol do Jake, o tempo. Mas então, as perguntas de Olivia se tornaram incisivas. Então, Clara, o que seus pais fazem? Ela perguntou, seu tom sugerindo um julgamento subjacente. Minha mãe é enfermeira e meu pai é eletricista, respondi, tentando manter minha voz estável. Ah, profissões muito e humildes, ela comentou, seus lábios se curvando levemente. Jake interveio. Os pais da Clara são incríveis. Eles trabalharam duro para dar o melhor a ela. Olivia não parecia convencida. E seus planos após o ensino médio? Eu espero estudar psicologia, disse eu. Mesmo? E como você planeja pagar pela faculdade? Olivia insistiu, seu olhar fixo em mim. Senti meu rosto corar. Eu tenho economizado, e vou me candidatar a bolsas de estudo. Sempre é bom ser independente, ela comentou, mas seu tom era mais depreciativo do que aprovador. O resto do jantar passou num borrão. As perguntas de Olivia pareciam críticas mal disfarçadas, e eu não conseguia afastar a sensação de ser julgada e encontrada em falta. Ao nos despedirmos, ela puxou Jake para o lado, sussurrando algo em seu ouvido. Eu captei um trecho e realmente acha que ela é a certa? No caminho de volta para casa, Jake estava quieto, com o senho franzido. Você está bem? Eu perguntei, com o peso da noite sobre mim. Ele suspirou, segurando o volante com força. Minha mãe pode ser um pouco intensa. Me desculpe se ela te deixou desconfortável. Não é sua culpa, eu disse, embora o aguilhão das palavras de Olivia ainda persistisse. Você acha que ela não gosta de mim? Jake olhou para mim, sua expressão amolecendo. Não se preocupe com ela, Clara. Eu gosto de você, isso é o que importa. Mas eu não conseguia afastar a sensação de que a desaprovação de Olivia era uma sombra pairando sobre nós, uma rachadura na imagem perfeita que Jake e eu estávamos pintando. Não se tratava mais apenas de Jake e eu, tratava-se de encaixar em um mundo que eu não tinha certeza de que me queria. As próximas semanas foram um turbilhão. Escola, tempo com Jake e a presença iminente de Olivia ao fundo. Ela ligava para Jake com frequência, e eu podia dizer por seus tons abafados e expressões frustradas que eu era um tópico frequente. Um dia,
Jake e eu estávamos no parque, deitados na grama, olhando para as nuvens. Clara, eu estive pensando. Ele começou hesitante. Minha mãe e ela é apenas protetora porque se importa. Mas eu me importo com você, muito. Não quero que as opiniões dela fiquem entre nós. Virei-me para encará-lo, seus sinceros olhos azuis buscando os meus. Eu também me importo com você, Jake. Só não quero ser a razão para problemas familiares. Ele pegou minha mão, entrelaçando nossos dedos. Você não será. Vamos descobrir isso juntos. Enquanto estávamos deitados ali, eu queria acreditar nele, acreditar que o amor poderia superar esses obstáculos. Mas as palavras de Olivia ecoavam em minha mente, um lembrete de que às vezes, o amor tinha que enfrentar mais do que apenas medos pessoais, tinha que enfrentar os julgamentos e expectativas dos outros. E por mais que eu quisesse estar com Jake, não pude deixar de me perguntar se eu estava entrando em uma batalha para a qual eu não estava equipada para lutar. As complexidades da família de Jake tornaram-se ainda mais evidentes à medida que conheci seu irmão mais novo, Trent, e a esposa de Trent, Raquel. Foi algumas semanas após o jantar na casa de Olivia quando Jake sugeriu que passássemos um fim de semana na casa de seu irmão. Vai ser divertido, Clara. Trent é legal, e você vai gostar da Raquel também. Ela é um pouco intensa, mas tem um bom coração, ele me assegurou, mas eu não pude evitar de sentir apreensão. Chegamos à casa de Trent e Raquel, uma estrutura moderna com um toque artístico. Trent nos cumprimentou na porta, um contraste acentuado com seu irmão mais velho, com seu jeito descontraído e sorriso fácil. Jake, Clara. Ótimo ver vocês. Entrem, ele disse, nos conduzindo à sala de estar. Raquel surgiu da cozinha, a imagem da elegância e compostura. Clara, que prazer finalmente conhecê-la. Jake não parou de falar de você, disse ela, sua voz melosa, mas seus olhos me avaliavam como se eu fosse um espécime curioso. O dia começou agradavelmente. Almoçamos em sua sala de jantar iluminada pelo sol, a conversa fluindo facilmente, principalmente em torno dos recentes projetos de trabalho de Trent e o trabalho voluntário de Raquel. Comecei a relaxar, pensando que talvez essa visita não fosse tão desafiadora quanto eu havia antecipado. No entanto, à medida que o dia avançava, a dinâmica mudava. As perguntas de Raquel tornaram-se mais incisivas, sua curiosidade desviando para território pessoal. Então, Clara, como você e Jake se conheceram? Deve ter sido um belo golpe capturar o solteiro mais cobiçado da cidade, disse ela, seu tom leve, mas carregando uma ponta. Olhei para Jake, que parecia alheio à corrente subjacente. Nos conhecemos na aula de química, eu disse. Aconteceu e simplesmente. Que pitoresco. E seus pais aprovam o Jake? Raquel continuou, seu olhar fixo em mim. Sim, eles aprovam. Eles estão felizes por nós, respondi, tentando manter minha voz estável. Trent interveio, quebrando a tensão. Ei, vamos pegar leve com a Clara aqui. Ela é nossa convidada, não uma suspeita. Raquel riu, um som que não chegava a seus olhos. Só estou puxando conversa, querido. A tarde passou e nos encontramos no quintal. Trent estava mostrando a Jake seu mais recente projeto de faça você mesmo, enquanto Raquel me puxou para o lado. Sabe, Clara, é importante se encaixar na família com a qual você vai se casar. Olivia tem certos e padrões. Seria bom para você tentar alcançá-los. Suas palavras soaram como um banho de realidade frio. Não estou tentando impressionar ninguém, Raquel. Eu só quero estar com o Jake, respondi, minha voz mais firme do que eu sentia. Ela levantou uma sobrancelha. Só um conselho amigável, querida. Não é sempre sobre o que você quer. Às vezes, é sobre jogar o jogo. A noite chegou e com ela, uma sensação de inquietação se instalou sobre mim. Todos estávamos sentados na sala de estar, Trent e Jake absortos em uma conversa sobre alguma lembrança de infância, enquanto o olhar escrutinador de Raquel permanecia em mim. Eu estive querendo perguntar, Clara. Quais são suas intenções com o Jake? Raquel questionou de repente, seu tom casual, mas sua intenção clara. Senti como se estivesse sob os holofotes, meu coração acelerado. Minhas intenções? E eu ecoei. Sim, você está séria sobre ele?
Ou isso é apenas um romance passageiro do ensino médio? Ela sondou seus olhos imóveis. Respirei fundo, reunindo minha coragem. Eu me importo muito com o Jake. Nós somos sérios um com o outro. Jake, percebendo a tensão, entrou na conversa. Raquel, Clara não tem que provar nada. Estamos felizes juntos, isso é o que importa. Trent, percebendo o desconforto crescente, tentou aliviar o clima. Ei, não vamos ficar tão sérios. Estamos aqui para nos divertir, certo? O resto da noite passou com uma alegria forçada. Quando finalmente saímos, o alívio era palpável. Enquanto voltávamos, Jake parecia contemplativo. Eu sei que a Raquel pode ser um pouco demais. Mas não leve para o coração, Clara. Ela é apenas protetora, como a mãe. Eu entendo. Mas parece que estou constantemente sendo julgada, como se tivesse que passar em algum teste para estar com você. Eu disse, as palavras fluindo. Jake estendeu a mão, pegando a minha. Você não tem que passar por nenhum teste, Clara. Você é perfeita do jeito que é. Eu te amo pelo que você é, não pelo que minha família pensa. Suas palavras foram um bálsamo, mas a dúvida já havia plantado suas sementes. Por mais que eu quisesse acreditar em nós, a sombra das expectativas da família dele pairava grande. Nosso amor era forte o suficiente para resistir ao escrutínio e à pressão? Ou eu estava lutando uma batalha perdida? Enquanto seguíamos dirigindo, as luzes da cidade se confundiam ao passar por nós, uma metáfora para o redemoinho de emoções e dúvidas girando dentro de mim. Eu queria estar com o Jake, mas a que custo? A pergunta pairava no ar, sem resposta, enquanto voltávamos para o nosso próprio mundo, longe dos olhares julgadores de sua família. O dia pelo qual Jake e eu tanto esperávamos finalmente chegou, nosso dia de casamento. Apesar dos obstáculos que enfrentamos com a família dele, estávamos determinados a fazer dele o melhor dia de nossas vidas. O sol estava brilhando, os pássaros cantando, e tudo parecia perfeito. Mas, como logo aprenderia, as aparências podem enganar. A cerimônia foi linda, realizada em uma capelinha pitoresca adornada com rosas brancas e era. Caminhei pelo corredor, meu coração palpitando com uma mistura de nervosismo e excitação. Jake estava no altar, elegante em seu terno, seus olhos transbordando de amor. Trocamos nossos votos, prometendo amar e valorizar um ao outro, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. A recepção foi realizada em um grande salão de baile, elegantemente decorado com luzes cintilantes de fadas e delicados arranjos de flores. Ao entrarmos, fomos recebidos com aplausos e vivas de nossos amigos e familiares. Foi um momento de pura alegria, uma celebração do nosso amor. No entanto, a atmosfera festiva mudou quando chegou a hora dos brindes. Olivia pegou o microfone, sua expressão solene. Tenho algo a dizer sobre meu filho e sua escolha, ela começou, e senti um nó se formar em meu estômago. Jake, meu querido filho, você sabe que sempre quis o melhor para você. Mas ao se casar com Clara, não posso deixar de sentir que você está cometendo um erro. Espero que perceba isso mais cedo do que tarde. Suas palavras cortaram o ar como uma faca, deixando um silêncio atônito em seu rastro. Senti lágrimas brotarem em meus olhos, a dor de suas palavras perfurando meu coração. A expressão de Jake passou de choque para raiva. Mãe, como você pôde? Ele disse, sua voz baixa e cheia de incredulidade. Olivia deu de ombros, uma expressão de indiferença no rosto. Estou apenas dizendo o que todos estão pensando. A sala explodiu em murmúrios, a tensão palpável. Jake pegou minha mão, dando-lhe um aperto reconfortante. Não a escute, Clara. Ela não sabe do que está falando. Tentei sorrir, mas o estrago estava feito. As palavras de Olivia pairaram sobre o resto da noite como uma nuvem escura. Os próximos meses foram um turbilhão. Jake e eu nos mudamos para nossa nova casa, um lugar aconchegante que fizemos nosso. Estávamos decididos a superar o incidente do casamento e focar no nosso futuro juntos. Mas as palavras de Olivia tiveram um impacto duradouro. Ela tentou sabotar nosso relacionamento de maneiras sutis, plantando sementes de dúvida e discórdia. Ela ligava constantemente para Jake, questionando suas decisões e nossa vida juntos. Você tem certeza de que Clara é a certa para você, Jake?
Você poderia fazer muito melhor, ela diria, sua voz pingando de insinceridade. Jake estava dividido entre sua lealdade à família e seu amor por mim. Não sei o que fazer, Clara. Eu te amo, mas minha mãe e ela simplesmente não desiste, ele confessou uma noite, seu rosto marcado pela preocupação. Vamos superar isso, Jake. Somos mais fortes do que as tentativas mesquinhas dela de nos separar, eu disse, tentando soar mais confiante do que me sentia. Um dia, recebemos uma visita surpresa de Trent e Raquel. Eles vieram com notícias que só adicionaram a turbulência. Estamos esperando um bebê, Raquel anunciou, seus olhos brilhando de excitação. A notícia trouxe uma trégua temporária na família. O foco de Olivia mudou para a iminente chegada de seu neto, dando a Jake e a mim um alívio tão necessário. No entanto, a calma foi breve. Algumas semanas depois, Trent e Raquel organizaram um chá de bebê, e fomos convidados. O evento foi uma celebração luxuosa, mas a tensão subjacente era impossível de ignorar. Olivia estava lá, seu comportamento frio e distante em relação a mim. Raquel, por outro lado, estava excessivamente entusiasmada, sua atenção para comigo parecendo forçada e insincera. À medida que o dia avançava, a tensão atingia um ponto crítico. Olivia me encurralou na cozinha, suas palavras carregadas de veneno. Você pode ter enganado todo mundo, Clara, mas não a mim. Sei que você não é certa para o Jake, e farei tudo ao meu alcance para garantir que ele perceba isso. Fiquei surpresa com sua hostilidade flagrante. Olivia, eu amo seu filho. Não entendo por que você não pode aceitar isso. Ela zombou, um sorriso cruel nos lábios. Amor. Por favor. Você é apenas uma fase, e em breve, Jake verá isso. Suas palavras doeram, mas me recusei a deixar que ela visse o quanto me afetavam. Isso é para o Jake decidir, não você. O resto do evento foi um borrão. Senti-me isolada, uma estranha em uma família que claramente não me queria. Enquanto Jake e eu dirigíamos para casa, um pesado silêncio pairava entre nós. Não podemos continuar assim, Clara. Minha família e eles estão nos despedaçando, disse Jake, sua voz carregada de emoção. Eu sei, Jake. Mas não quero perder você, respondi, meu coração doendo com a ideia. Precisamos tomar uma decisão, Clara. Ou somos nós ou eles. O peso de suas palavras pairou no ar, um lembrete contundente da escolha que enfrentávamos. Nosso amor poderia sobreviver à constante batalha contra a desaprovação de sua família? Ou estávamos destinados a ser despedaçados por forças além do nosso controle? Enquanto dirigíamos noite adentro, a incerteza do nosso futuro pairava grande, um ponto de interrogação sobre a vida que tínhamos construído juntos. O ano seguinte ao nosso casamento trouxe suas partes de altos e baixos, mas nada poderia ter me preparado para a tempestade que estava prestes a chegar. Era uma preguiçosa tarde de domingo quando nosso mundo virou de cabeça para baixo. Jake e eu estávamos relaxando em nossa sala de estar, desfrutando da rara tranquilidade de um fim de semana sem planos, quando um súbito e forte bater na nossa porta da frente nos arrancou do nosso pacífico casulo. Jake se levantou para atender, e eu segui, curiosa sobre o visitante inesperado. Na nossa porta estavam Olivia, Raquel e Trent, com expressões que mesclavam raiva e triunfo. Meu coração afundou e aquela não era uma visita amigável. O que está acontecendo? Jake perguntou, sua voz tingida de confusão e preocupação. Olivia deu um passo à frente, seus olhos ardendo com intensidade. Temos provas, Jake. Provas de que sua preciosa esposa foi infiel. Meu mundo parou de girar. O quê? Isso é ridículo. Eu exclamei, me sentindo como se estivesse em um pesadelo distorcido. Trent segurava uma pilha de fotos e uma pasta. Contratamos um detetive particular. Essas fotos não mentem, Clara. Jake pegou as fotos, suas mãos tremendo. Conforme ele as folheava, seu rosto ficou pálido. Eu espreitei por cima do ombro dele e vi imagens de uma mulher, parecida comigo, em posições comprometedoras com um homem que eu não reconhecia. Meu coração disparou no peito e parecia comigo, mas não podia ser. Isto não sou eu, gaguejei, me sentindo doente. Raquel deu uma risadinha. A negação é a primeira etapa, Clara.
Mas as evidências são claras. Eu me senti sufocando, as paredes da nossa casa se fechando sobre mim. Jake, você tem que acreditar em mim. Eu nunca vi esse homem antes. Eu nunca faria nada para te machucar. Jake me olhou, seus olhos procurando pela verdade. Eu quero acreditar em você, Clara, mas essas fotos, e como você pode explicá-las? Eu agarrei as fotos, procurando desesperadamente por algo, qualquer coisa, que provasse minha inocência. Meus olhos pousaram em uma foto onde a mulher tinha uma tatuagem no braço direito e uma tatuagem que eu não tinha. Olha, Jake. Eu não tenho tatuagem. Esta não sou eu disse, mostrando-lhe meu braço nu. Jake examinou a foto de perto, franzindo a testa. Ela está certa. A Clara não tem tatuagem. Olivia zombou. Tatuagens podem ser temporárias. Ela é esperta o suficiente para usar uma como disfarce. Trent interveio, o investigador a seguiu por meses. Isto é prova sólida. Jake se virou para mim, seus olhos cheios de dor e confusão. Clara, se há algo que você precisa me dizer, agora é a hora. Meu coração doeu com suas palavras. Jake, você me conhece. Eu te amo mais do que tudo. Eu nunca poderia te trair assim. A sala estava espessa de tensão, cada um de nós preso em um redemoinho de emoções. Eu me sentia afogando, lutando para manter minha cabeça acima da água. De repente, a expressão de Jake mudou de confusão para realização. Espera um minuto, ele disse, examinando outra foto. Eu conheço esse lugar. Fica perto do meu escritório. Ele me olhou, seus olhos se esclarecendo. Clara, eu sei que você está dizendo a verdade. Isto tem que ser uma armadilha. O rosto de Olivia se contorceu de raiva. Você está cego pelo seu amor por ela, Jake. Você não vê que ela está te enganando? Jake balançou a cabeça. Não, mãe. Eu conheço a Clara. Ela não faria isso. Alguém está tentando incriminá-la. Trent deu um passo à frente, sua voz firme. Jake, fizemos isso por você. Para mostrar a verdade. Senti uma onda de raiva. A verdade? Vocês invadiram nossa privacidade? Vocês, baseados em suas suspeitas. Como vocês puderam fazer isso? A sala era um campo de batalha, linhas traçadas entre a verdade e as mentiras. Jake estava ao meu lado, uma frente unida contra as acusações que ameaçavam nos despedaçar. Raquel quebrou o silêncio, sua voz fria. Se você não vai ouvir a razão, Jake, então você é um tolo. Estávamos tentando proteger você. A resposta de Jake foi calma, mas resoluta. Não preciso de proteção da minha esposa. O que eu preciso é de uma família que me apoie, não de uma que conspire contra mim. A tensão na sala era palpável, uma bomba relógio de emoções. Naquele momento, percebi a profundidade do abismo entre nós e a família de Jake. Eles estavam dispostos a ir a extremos para provar seu ponto, independentemente da verdade. Olivia, Raquel e Trent acabaram indo embora, sua missão fracassada. A porta se fechando atrás deles parecia o fim de um capítulo, uma separação dolorosa, mas necessária. Enquanto Jake e eu nos sentávamos no rescaldo, o peso do que acabará de acontecer pesava pesadamente sobre nós. Me desculpe, Clara, disse Jake, sua voz pesada de emoção. Eu nunca deveria ter duvidado de você. Eu me inclinei para ele, buscando conforto em seu abraço. Não é sua culpa, Jake. Estamos nisso juntos, lembra? Mas enquanto estávamos lá, segurando um ao outro, eu não conseguia afastar a sensação de que isto estava longe de terminar. A acusação havia deixado uma cicatriz, um lembrete do quanto Olivia e seus aliados iriam para minar nosso relacionamento. A batalha pode ter sido vencida, mas a guerra estava longe de acabar. Após a tempestade de acusações ter passado, Jake e eu ficamos em um estado frágil de silêncio. O ar em nossa casa estava pesado, carregado de medos não ditos e incertezas sobre nosso futuro. Sabíamos que não podíamos deixar isso nos quebrar, mas o caminho a seguir estava envolto em dúvidas. Nos dias que se seguiram, nossas conversas eram uma mistura de garantias e planejamento. Estávamos determinados a não deixar as ações de Olivia ditar nossas vidas. Precisamos nos manter firmes, Clara. Juntos,
Disse Jake uma noite enquanto nos sentávamos em nossa varanda, observando o pôr do sol. Concordo. Mas como superamos isso? Sua família. Eu parei, as palavras presas na minha garganta. Jake pegou minha mão, seu aperto firme. Vamos estabelecer limites. Se eles não podem respeitar nosso relacionamento, então não farão parte de nossas vidas. É duro, mas necessário. A decisão não foi fácil, mas parecia correta. Não podíamos viver sob a constante sombra de dúvida e manipulação. Precisávamos forjar nosso próprio caminho, mesmo que isso significasse nos distanciarmos daqueles que não podiam nos aceitar. Uma semana depois, encontramos com Olivia, Trent e Raquel em um local neutro, um café tranquilo na cidade. O ar estava tenso enquanto nos sentávamos à mesa. Precisamos conversar. Jake começou, sua voz firme. O que aconteceu não pode ser ignorado. Clara e eu estamos unidos e não toleraremos mais tentativas de minar nosso relacionamento. O rosto de Olivia era uma máscara de estoicismo, mas eu podia ver um lampejo de desafio em seus olhos. Eu só estava tentando te proteger, Jake. Contratando um detetive particular e fabricando mentiras? Isso não é proteção, é controle, Jake retrucou. Raquel entrou na conversa, seu tom conciliatório. Talvez tenhamos ido longe demais, mas nossas intenções eram boas. Boas intenções não desculpam ações prejudiciais, eu disse, encontrando minha voz. O que vocês fizeram foi uma violação de confiança e privacidade. A conversa foi uma dança difícil de acusações e defesas. Trent permaneceu em sua maioria silencioso, seus olhos baixos. Conforme a discussão avançava, ficava claro que um simples pedido de desculpas não seria suficiente. O dano era profundo, o abismo largo. Precisamos de espaço, declarou Jake. Até que possamos confiar que algo assim não acontecerá novamente, precisamos nos afastar dessa dinâmica familiar. As palavras pairaram no ar, um veredicto final sobre anos de relacionamentos tensos e expectativas não atendidas. Olivia, Raquel e Trent não protestaram por talvez eles também entendessem a gravidade de suas ações. Enquanto nos afastávamos daquela reunião, senti uma mistura de alívio e tristeza. O caminho à frente seria desafiador, mas necessário para nossa própria paz e felicidade. Os meses seguintes foram um tempo de cura e crescimento para mim e Jake. Nos concentramos em construir nosso próprio mundo, onde confiança e amor eram as fundações. Passamos as noites falando sobre nossos sonhos, nossos medos e tudo mais. Eu nunca soube o quão pesado tudo isso era até agora, Jake confessou uma noite. Deixar ir essa negatividade e é como se eu pudesse respirar novamente. Eu sinto mesmo, eu admiti. É como se finalmente estivéssemos vivendo por nós mesmos, não na sombra das expectativas dos outros. Nossa jornada não foi sem seus obstáculos. Havia dias em que o silêncio da família de Jake parecia um buraco gigante, um lembrete do que havíamos perdido. Mas nesses momentos, encontrávamos força um no outro. Somos uma equipe, Clara. Não importa o que aconteça, Jake diria, suas palavras um bálsamo para quaisquer dúvidas remanescentes. Com o passar do tempo, nossas feridas começaram a cicatrizar, transformando-se em cicatrizes que nos lembravam do que tínhamos suportado e superado. Nos envolvemos mais em nossa comunidade, fazendo novos amigos e forjando conexões baseadas em respeito e compreensão mútuos. Uma noite, enquanto nos sentávamos em nosso quintal, Jake trouxe à tona o assunto de começarmos nossa própria família. Acho que estamos prontos, Clara, para trazer uma nova vida ao nosso mundo, do nosso jeito. A ideia me encheu de uma mistura de emoção e apreensão. Estamos prontos? Depois de tudo, estamos mais do que prontos. Passamos pelo pior e saímos mais fortes. É hora de focar em nosso futuro, em construir algo lindo juntos. Ao olhar em seus olhos, cheios de esperança e amor, eu sabia que ele estava certo. Era hora de olhar para frente, para construir nosso próprio legado, enraizado no amor e na resiliência que nos sustentou em nossos momentos mais sombrios. E assim, entramos no próximo capítulo de nossas vidas, de mãos dadas, corações cheios de esperança. O caminho à frente era nosso para trilhar, uma jornada de amor, crescimento e infinitas possibilidades. Juntos, estávamos prontos para enfrentar o que quer que o futuro reservasse, sabendo que, enquanto tivéssemos um ao outro,
Poderíamos enfrentar qualquer tempestade.